11 advogados disseram que era impossível vencer a causa, mas a faxineira pediu 5 minutos e achou uma brecha oculta. O milionário caiu de joelhos diante dela em lágrimas, e a proposta que fez mudou a vida dela para sempre. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A imponente sede da construtora Horizonte se destacava na Avenida Paulista como um monumento ao sucesso empresarial brasileiro. O prédio de vidro espelhado de 40 andares refletia o céu de São Paulo e, naquela manhã de segunda-feira, parecia particularmente intimidador. Dentro dele, no 38º andar, Rodrigo Albuquerque, CEO e fundador da empresa, olhava pela janela panorâmica com uma expressão que misturava preocupação e incredulidade. "Como chegamos a esse ponto, Luísa?" perguntou, sem desviar o olhar da cidade que se estendia abaixo dele. Luísa Cavalcante, diretora jurídica da Horizonte e braço direito de Rodrigo há mais de 15 anos, suspirou profundamente antes de responder. "O contrato do Complexo Ipiranga tinha falhas que não percebemos, Rodrigo. Uma cláusula específica sobre prazos e multas, que pode ser interpretada de 2 formas completamente diferentes. A prefeitura está exigindo quase 200 milhões em compensações. O Complexo Ipiranga era o maior projeto da história da construtora Horizonte, um conjunto de edifícios comerciais e residenciais que transformaria uma área degradada da zona sul de São Paulo. Com investimento de 2 bilhões de reais, era o projeto que consolidaria a empresa como a maior construtora do país. Agora tudo estava ameaçado por uma única cláusula ambígua. 200 milhões é praticamente todo o nosso capital de giro. Não sobreviveríamos a isso." Rodrigo finalmente se virou para encarar Luísa. Seu rosto, normalmente confiante, mostrava sinais de cansaço e derrota. "Convoquei os 11 melhores advogados especializados em direito contratual do país. Estarão aqui amanhã para uma reunião de emergência." Enquanto a alta cúpula da empresa discutia no andar superior, no subsolo do mesmo edifício, Antônio Pereira, o zelador-chefe, organizava sua equipe para o dia. Com 58 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, Antônio tinha um rosto que carregava tanto a sabedoria quanto as marcas das dificuldades que enfrentara na vida. "Josefa, você fica responsável pelos andares 15 a 20. Seu Clemente, o senhor cuida dos banheiros do térreo e da recepção. Eu vou para os andares da diretoria hoje." Depois de distribuir as tarefas para a equipe de limpeza, Antônio pegou seu carrinho com produtos e equipamentos e seguiu para os elevadores de serviço. Enquanto esperava, sua mente vagava para um tempo distante, quando ainda era um jovem cheio de sonhos no interior de Minas Gerais. Antônio Pereira não era apenas um zelador, era um homem que carregava uma história de renúncias e possibilidades não realizadas. Filho de lavradores humildes de Barbacena, Antônio tinha sido o primeiro de sua família a passar no vestibular. Conseguiu uma vaga para direito, na Universidade Federal de Minas Gerais, mas o sonho durou apenas 3 semestres. Quando seu pai adoeceu, precisou abandonar os estudos para ajudar no sustento da família. Mudou-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades e, após anos de trabalhos temporários, conseguiu o emprego de zelador na construtora Horizonte, onde já estava há quase 20 anos. O elevador chegou ao 38º andar, e Antônio saiu empurrando seu carrinho silenciosamente pelos corredores acarpetados. Ao se aproximar da sala de reuniões principal, notou o clima tenso no ar. As portas de vidro estavam fechadas, mas ele podia ver Rodrigo Albuquerque gesticulando nervosamente enquanto falava com Luísa e outros 2 executivos que não reconheceu. "O problema, senhores, é que não podemos simplesmente pagar essa multa. Isso acabaria com nossa liquidez, mas também não podemos arriscar um processo judicial que se arrastaria por anos e mancharia nossa reputação", dizia Rodrigo,
sua voz audível através das portas mal fechadas. Antônio diminuiu o ritmo de seus movimentos, limpando meticulosamente os vidros próximos à sala. Não pretendia espionar, mas as palavras cláusula contratual e interpretação ambígua despertaram seu interesse. Aqueles termos o transportaram instantaneamente para as aulas de direito contratual que havia frequentado décadas atrás. No dia seguinte, Antônio foi designado novamente para a limpeza dos andares superiores. Quando chegou ao 38º andar, encontrou o corredor principal agitado. Homens e mulheres em ternos impecáveis entravam na sala de reuniões principal, carregando pastas e notebooks. Eram os advogados convocados por Luísa. Durante todo o dia, enquanto realizava suas tarefas, Antônio observava discretamente o movimento na sala. As vozes se elevavam ocasionalmente, indicando discordâncias acaloradas. No final da tarde, quando entrou para recolher as xícaras de café e limpar a sala ao lado, ouviu claramente a discussão. A cláusula 47/3 é clara, quando estabelece que o prazo começa a contar a partir da assinatura, dizia um advogado de voz grave. Não, você está equivocado. A mesma cláusula faz referência ao anexo C, que estabelece que o prazo só começa após a emissão das licenças ambientais, rebatia uma advogada. O problema é justamente a ambiguidade. A cláusula permite as duas interpretações e a prefeitura, obviamente, escolheu a que lhe é mais favorável. Intervinha um terceiro. Antônio continuou seu trabalho, mas sua mente processava rapidamente cada argumento que ouvia. Aquela discussão o fazia lembrar de um caso específico que havia estudado em sua breve passagem pela faculdade. O princípio da interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão. Ao final do dia, quando já estava se preparando para ir embora, Antônio passou novamente pelo corredor da diretoria. A reunião continuava, mas agora com um clima ainda mais tenso. Através das portas de vidro, ele viu Rodrigo Albuquerque com o rosto entre as mãos, enquanto os advogados continuavam a discutir acaloradamente. Foi naquele momento que algo despertou dentro de Antônio. Uma mistura de compaixão, coragem e o ressurgimento de uma paixão adormecida pelo direito. Talvez, pensou ele, pudesse oferecer uma perspectiva que aqueles brilhantes advogados, em meio a tantas complexidades, não estavam conseguindo enxergar. Com o coração acelerado e as mãos ligeiramente trêmulas, Antônio tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino da construtora Horizonte. Ajustou o uniforme, respirou fundo e, contrariando todas as regras não escritas sobre a hierarquia corporativa, caminhou em direção à sala de reuniões. 25 anos antes da crise na construtora Horizonte, em uma pequena casa de tijolos aparentes em Barbacena, Minas Gerais, o jovem Antônio Pereira comemorava com a família sua aprovação no vestibular para Direito na UFMG. Seu pai, Geraldo Pereira, um homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos, olhava para o filho com um misto de orgulho e preocupação. Meu filho vai ser doutor, dizia ele aos vizinhos que apareciam para dar os parabéns. Primeiro da família a pisar numa universidade. Dona Cícera, mãe de Antônio, havia preparado um pequeno almoço especial naquela manhã de domingo. O aroma de pão de queijo recém-saído do forno preenchia a casa humilde, misturando-se com o cheiro do café forte que ela sabia que o filho adorava. Você vai mudar de vida, meu filho, dizia ela, enquanto servia mais uma xícara de café para Antônio. Vai conhecer um mundo que nem eu nem seu pai pudemos conhecer. Antônio sorria, mas sentia o peso da responsabilidade. Sabia que seus pais haviam economizado cada centavo possível para que ele pudesse se dedicar aos estudos em vez de trabalhar na roça como seus irmãos mais velhos. Vou honrar cada sacrifício de vocês, prometeu, segurando as mãos calejadas dos pais. As primeiras semanas na universidade foram um deslumbramento. Antônio se encantou com a biblioteca jurídica, com seus milhares de volumes organizados em estantes que pareciam não ter fim. Passava horas ali, muito além do necessário para as aulas, absorvendo conhecimento como uma esponja sedenta. O professor que mais o marcou foi Eugênio Mendes, um especialista em direito contratual. Baixinho, de óculos redondos e voz pausada, o professor Eugênio tinha o dom de transformar a complexidade dos contratos em algo fascinante.
O contrato não é apenas um documento, senhores, dizia ele nas aulas. É a materialização da vontade das partes. E nessa materialização, cada palavra importa, cada vírgula tem significado. Um bom advogado sabe que a verdadeira justiça muitas vezes está escondida nos detalhes. Aquelas palavras ficaram gravadas na memória de Antônio. O fascínio pelos detalhes, pela precisão da linguagem jurídica, pela busca do que realmente importava em meio a parágrafos e mais parágrafos de jargão técnico. Foi durante uma dessas aulas que o professor apresentou o caso, que agora, décadas depois, ecoava na mente de Antônio, enquanto observava a crise na construtora Horizonte. Era um precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação de cláusulas ambíguas em contratos administrativos. Quando há ambiguidade, explicou o professor naquela ocasião, deve-se buscar a interpretação que melhor reflete a boa-fé objetiva e o equilíbrio entre as partes. Nenhum contrato deve ser instrumento de enriquecimento, sem causa ou de onerosidade excessiva. Mas o sonho universitário de Antônio durou apenas 3 semestres. A carta de sua mãe chegou em uma tarde chuvosa de maio. Seu pai havia sofrido um derrame e estava acamado, incapaz de trabalhar. A pequena propriedade rural da família não gerava renda suficiente, e seus irmãos já tinham suas próprias famílias para sustentar. Naquela mesma noite, Antônio pegou o ônibus para Barbacena. Ao chegar, encontrou o pai imóvel na cama que ocupava na sala da pequena casa. Sua mãe, envelhecida 20 anos em apenas alguns meses, tentava esconder as lágrimas, enquanto contava como estavam sobrevivendo com a ajuda dos vizinhos. A decisão foi dolorosa, mas inevitável. Antônio trancou a matrícula na faculdade e partiu para São Paulo em busca de emprego. A promessa de voltar para concluir o curso ficou cada vez mais distante com o passar dos anos, especialmente depois que seus pais se foram, primeiro o pai, depois a mãe, consumidos pelo tempo e pelo trabalho árduo. Em São Paulo, Antônio conheceu Francisca, uma jovem pernambucana que trabalhava como costureira em uma confecção no Brás. Casaram-se menos de um ano depois de se conhecerem, e logo veio o primeiro filho, Rafael. 2 anos depois, nasceu Juliana. A responsabilidade de sustentar uma família tornou o sonho do diploma em Direito cada vez mais distante. Enquanto isso, no mesmo período em que Antônio construía sua vida simples, Rodrigo Albuquerque dava os primeiros passos no mundo empresarial. Filho de um empresário do setor imobiliário, Rodrigo teve acesso às melhores escolas e universidades. Formou-se em Engenharia Civil pela Politécnica da USP e complementou sua formação com um MBA em Harvard. Quando retornou ao Brasil, em vez de assumir os negócios do pai, decidiu fundar sua própria empresa. A construtora Horizonte nasceu em um pequeno escritório alugado, com apenas 3 funcionários. A visão de Rodrigo era ambiciosa: transformar a empresa na maior construtora do país em 15 anos. O primeiro grande contrato veio 2 anos depois da fundação, quando a Horizonte ganhou uma licitação para construir um conjunto habitacional na zona leste de São Paulo. O projeto foi entregue antes do prazo e com qualidade superior à exigida, estabelecendo a reputação da empresa no mercado. Foi nessa época que Antônio Pereira, após passar por diversos empregos temporários, conseguiu a vaga de zelador na construtora Horizonte, que já começava a se expandir. Para ele foi uma bênção: salário fixo, carteira assinada, plano de saúde para a família. Não era o sonho de se tornar advogado, mas oferecia a estabilidade que tanto precisava. Ao longo dos anos, enquanto a Horizonte crescia vertiginosamente, Antônio construía sua vida com dignidade e dedicação. Conseguiu comprar uma casa simples na periferia de São Paulo. Viu os filhos terminarem o ensino médio e ingressarem na universidade. Rafael em engenharia e Juliana em medicina, ambos com bolsas de estudo integrais. Orgulhava-se de ter proporcionado aos filhos as oportunidades que ele mesmo não pôde aproveitar. Mas o amor pelo direito nunca o abandonou. Nos raros momentos livres, Antônio frequentava a biblioteca pública do bairro, onde lia livros jurídicos. Acompanhava grandes casos nos jornais, assistia a transmissões de julgamentos do Supremo Tribunal Federal pela televisão. Era seu jeito de manter viva a chama de um sonho interrompido.
E agora, décadas depois daquelas aulas do professor Eugênio, Antônio se encontrava diante de uma situação em que seu conhecimento, adquirido de forma fragmentada e autodidata, poderia fazer a diferença. Enquanto limpava os corredores do 38º andar, ouvia os argumentos sofisticados dos advogados contratados e percebia que, em meio a tanta complexidade, eles estavam perdendo de vista algo fundamental. A cláusula que gerava tanta polêmica, a 47.3 do contrato com a Prefeitura para o Complexo Ipiranga, falava sobre prazos e multas. Os advogados discutiam se o prazo começava a contar da assinatura do contrato ou da emissão das licenças ambientais. Mas Antônio, com seu olhar simples e direto, percebeu algo que ninguém havia mencionado: a própria definição de licenças ambientais no contrato. No anexo referido pelos advogados, havia uma lista específica de 5 licenças consideradas essenciais para o início das obras. Antônio notou, pelos argumentos que ouvia, que os advogados estavam considerando todas as licenças ambientais possíveis, inclusive algumas que não constavam naquela lista específica. Era um detalhe, mas poderia fazer toda a diferença na interpretação da cláusula. E foi com esse insight que Antônio, o zelador que um dia sonhou em ser advogado, decidiu quebrar as barreiras invisíveis da hierarquia corporativa e entrar naquela sala de reuniões onde o destino da construtora Horizonte estava sendo decidido. A sala de reuniões do 38º andar da construtora Horizonte estava mergulhada em um clima de tensão palpável. 11 advogados, cada um com seu terno impecável e currículo impressionante, discutiam acaloradamente enquanto Rodrigo Albuquerque e Luísa Cavalcante observavam com expressões que misturavam exaustão e desespero. A mesa oval de madeira nobre estava coberta de documentos, notebooks abertos e xícaras de café pela metade. Com todo respeito, doutor. Marcelo, sua interpretação ignora completamente o precedente do STJ no caso da construtora Silveira versus Estado do Rio de Janeiro. Argumentava uma advogada de cabelos grisalhos, presos em um coque severo. Doutora Cecília, aquele precedente não se aplica aqui porque as circunstâncias são completamente diferentes, rebateu o doutor Marcelo, ajustando os óculos com impaciência. No caso Silveira, havia uma cláusula expressa sobre força maior que não existe no nosso contrato. O problema não é esse, interrompeu um terceiro advogado, levantando-se. A questão central é se a cláusula 47.3 pode ser interpretada como uma condição suspensiva ou como um termo inicial para a contagem do prazo. Enquanto os especialistas continuavam seu debate técnico, a porta da sala se abriu silenciosamente. Antônio entrou empurrando seu carrinho de limpeza, tentando passar despercebido. Normalmente ele esperaria o final da reunião para fazer a limpeza, mas algo dentro dele o impulsionava a estar ali naquele momento. Com licença, disse ele em voz baixa, dirigindo-se a uma mesa lateral onde algumas xícaras vazias estavam empilhadas. Ninguém pareceu notar sua presença inicialmente. Os advogados continuavam sua discussão, as vozes se sobrepondo umas às outras em um crescendo de argumentos técnicos. Antônio coletava as xícaras, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. A prefeitura está se valendo da ambiguidade da cláusula para impor uma multa desproporcional, dizia Luísa, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. 200 milhões por um atraso que nem sequer foi causado por nós, mas pela demora na emissão das licenças. O problema é que a cláusula permite essa interpretação, respondeu um dos advogados, folheando o contrato. Ela diz que o prazo para a conclusão da primeira fase será de 24 meses, contados a partir da emissão das licenças ambientais necessárias, conforme detalhado no anexo C. Mas em nenhum momento especifica quais são essas licenças. Foi nesse momento que Antônio, que já estava prestes a sair da sala, parou. Seu coração acelerou. Ele sabia algo sobre aquele anexo, algo que havia ouvido durante os dias em que limpava a sala enquanto os advogados discutiam. O anexo C tinha uma lista específica de licenças, mas ninguém parecia estar consultando esse documento em particular. Desculpem a intromissão, disse Antônio, virando-se para o grupo. Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. 11 pares de olhos
se voltaram para ele, alguns surpresos, outros irritados pela interrupção. "Quem é você?" perguntou o doutor. Marcelo, com um tom que deixava clara sua indignação pela presença de um zelador em meio a uma discussão tão importante. "Meu nome é Antônio Pereira. Sou zelador aqui há 20 anos, respondeu ele, sentindo o rosto queimar de nervosismo, mas determinado a continuar. Eu não queria interromper, mas estive ouvindo a discussão nos últimos dias enquanto fazia a limpeza, e acho que posso ter notado algo que talvez seja útil. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Rodrigo Albuquerque, que até então parecia alheio a tudo, ergueu os olhos curioso. "Seu Antônio, estamos em uma reunião privada e..." começou Luísa, levantando-se para conduzi-lo para fora. "Deixe-o falar", interrompeu Rodrigo para a surpresa de todos. "Neste momento estamos dispostos a ouvir qualquer ideia. O que você notou, seu Antônio?" Antônio respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. As palavras do professor Eugênio de tantos anos atrás ecoavam em sua mente. Um bom advogado sabe que a verdadeira justiça muitas vezes está escondida nos detalhes. Eu ouvi os senhores falando sobre o anexo C, que lista as licenças ambientais necessárias. Ontem, quando eu estava limpando a sala ao lado, vi esse anexo aberto no computador da doutora Luísa. Ele lista especificamente 5 licenças: a licença prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a licença de instalação, a autorização de supressão de vegetação, a outorga do direito de uso de recursos hídricos e o parecer técnico do Corpo de Bombeiros. Antônio fez uma pausa, olhando para os rostos surpresos ao seu redor. "O que estou querendo dizer é que o contrato não fala de todas as licenças ambientais possíveis, mas sim das licenças ambientais necessárias, conforme detalhado no anexo C. Se a Prefeitura está contando o prazo a partir da emissão de licenças que não estão nessa lista específica, então talvez esteja indo contra os próprios termos do contrato." Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os advogados se entreolharam, alguns constrangidos, outros intrigados. Luísa foi a primeira a reagir, folheando rapidamente uma pasta até encontrar o documento mencionado. "Ele está certo", disse ela após alguns segundos, a voz carregada de surpresa. O anexo C lista exatamente essas 5 licenças como as necessárias para o início das obras. E a Prefeitura está incluindo na contagem a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, que não consta nesta lista. Dr. Marcelo pegou o documento das mãos de Luísa e o examinou cuidadosamente. "Como não vimos isso antes?" murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. "Às vezes, quando nos perdemos em complexidades, os detalhes mais simples e diretos passam despercebidos", respondeu Antônio, citando quase que literalmente uma frase que havia ouvido tantas vezes nas aulas do professor Eugênio. Rodrigo Albuquerque levantou-se lentamente de sua cadeira, olhando para Antônio com uma expressão que misturava curiosidade e admiração. "Seu Antônio, como você sabe tanto sobre interpretação de contratos?" Antônio hesitou por um momento, sentindo-se subitamente exposto. Não estava acostumado a ser o centro das atenções, muito menos em uma sala cheia de pessoas com diplomas e títulos que ele só poderia sonhar em ter. Eu comecei a faculdade de Direito quando era jovem, na UFMG. Não consegui terminar, tive que abandonar no 3º semestre para ajudar minha família. Mas nunca perdi o interesse pelo assunto. Ainda leio bastante quando posso." Rodrigo assentiu lentamente, processando a informação. Então, para surpresa de todos, puxou uma cadeira vazia e a ofereceu a Antônio. "Sente-se conosco, por favor. Quero ouvir mais sobre o que você pensa dessa cláusula." O convite provocou reações diversas na sala. Alguns advogados pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Luísa tinha uma expressão indecisa, como se não soubesse se aprovava ou não aquela quebra de protocolo. Mas o olhar de Rodrigo não deixava dúvidas. Ele estava genuinamente interessado no que Antônio tinha a dizer. Com um misto de nervosismo e orgulho, Antônio sentou-se à mesa, ajustando o uniforme de zelador que nunca antes havia parecido tão deslocado quanto naquele momento. Mas logo o desconforto inicial deu lugar a uma sensação há muito esquecida, a de estar debatendo questões jurídicas, aplicando conhecimentos que havia adquirido tanto nos breves anos de faculdade
quanto em suas leituras autodidatas. Se me permitem, começou ele, eu acho que podemos fortalecer ainda mais esse argumento usando o princípio da interpretação mais favorável ao aderente em caso de cláusulas ambíguas. Considerando que o contrato foi redigido pela prefeitura e não pela construtora Horizonte, qualquer ambiguidade deveria ser interpretada em favor da empresa, não da administração pública. Doutor. Marcelo, que inicialmente parecia o mais incomodado com a presença de Antônio, foi o primeiro a concordar. Seu Antônio está absolutamente correto. O artigo 423 do Código Civil é claro sobre isso, e há jurisprudência consolidada aplicando esse princípio mesmo em contratos administrativos quando se trata de cláusulas ambíguas. Aos poucos, a dinâmica da reunião mudou completamente. O que antes era um debate acalorado e aparentemente sem solução, transformou-se em uma discussão produtiva centrada na estratégia sugerida por Antônio. Os advogados começaram a construir uma defesa sólida baseada na interpretação literal do anexo C, complementada pelo princípio da interpretação mais favorável em caso de ambiguidade. Enquanto a reunião avançava pela tarde, Rodrigo observava com crescente interesse não apenas a evolução da estratégia jurídica, mas também a transformação que ocorria naquela sala. Um simples zelador, sem diploma ou status, havia quebrado barreiras invisíveis e estava agora contribuindo de forma significativa para a solução de um problema que ameaçava a própria existência da empresa. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, já passava das 9 da noite. Os advogados saíram com uma estratégia definida e um novo ânimo. Antônio, que deveria ter encerrado seu expediente às 5 da tarde, preparava-se para sair discretamente quando sentiu uma mão em seu ombro. Seu Antônio, disse Rodrigo Albuquerque, eu gostaria muito de conversar mais com o senhor. Você tem alguns minutos? O escritório de Rodrigo Albuquerque ocupava todo o canto nordeste do 39º andar. Com janelas do chão ao teto, oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que, àquela hora da noite, exibia um tapete de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Antônio nunca havia entrado ali. A limpeza daquele espaço era responsabilidade de Josefa, que sempre comentava sobre o luxo e a organização impecável do local. Sente-se, por favor, disse Rodrigo, indicando uma poltrona de couro caramelo diante de sua mesa. Antônio hesitou brevemente antes de acomodar-se. Sentia-se deslocado naquele ambiente, com seu uniforme simples contrastando com o mobiliário elegante e as obras de arte contemporânea que decoravam as paredes. Aceita um café? Ou prefere algo mais forte? Tenho um uísque escocês excelente, ofereceu Rodrigo, dirigindo-se a um pequeno bar no canto da sala. Um café está ótimo, obrigado, respondeu Antônio. A ideia de tomar uísque com o CEO da empresa onde trabalhava como zelador parecia surreal demais. Rodrigo preparou 2 xícaras de café em uma máquina sofisticada e entregou uma a Antônio, antes de sentar-se na poltrona ao lado, em vez de ocupar seu lugar atrás da imponente mesa de trabalho. Seu Antônio, preciso lhe agradecer, começou ele, após um gole de café. O senhor pode ter acabado de salvar minha empresa. Antônio sentiu o rosto esquentar. Não fiz nada demais, senhor Rodrigo. Só notei um detalhe que estava à vista de todos. Esse é exatamente o ponto, respondeu Rodrigo, inclinando-se para a frente. Estava à vista de todos, mas só o senhor conseguiu enxergar. Tinha 11 dos melhores advogados do país naquela sala, gente que cobra R$5.000 a hora de consultoria, e nenhum deles viu o que o senhor viu. Houve um momento de silêncio enquanto ambos tomavam seus cafés, cada um absorto em seus próprios pensamentos. O senhor disse que estudou direito, mas não pôde concluir, continuou Rodrigo. Posso perguntar por quê? Antônio respirou fundo e contou sua história. Os pais humildes em Barbacena, a alegria da aprovação no vestibular, as aulas do professor Eugênio, o derrame do pai e a necessidade de abandonar os estudos para sustentar a família. Falou sobre os anos em São Paulo, o casamento com Francisca, os filhos que conseguiram estudar graças ao seu trabalho duro e como nunca abandonou completamente o amor pelo direito, mantendo-se atualizado através de leituras e acompanhamento de casos importantes. Rodrigo ouviu atentamente, sem interromper.
Quando Antônio terminou seu relato, havia uma expressão pensativa em seu rosto. Quantos anos o senhor tem, seu Antônio? 58, senhor. E quanto tempo falta para se aposentar? Bem, pela regra atual, uns 9 anos ainda, mas estou juntando um dinheiro para talvez poder parar um pouco antes, se a saúde permitir. Rodrigo levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada abaixo. Ficou em silêncio por alguns instantes, antes de se virar novamente para Antônio. Tenho uma proposta para o senhor. Não precisa responder agora, pode pensar com calma e conversar com sua família. Gostaria de oferecer-lhe um novo cargo aqui na Horizonte. O senhor continuaria recebendo seu salário atual, mas teria uma redução de carga horária para poder voltar a estudar direito. A empresa pagaria sua faculdade em uma boa universidade particular. Depois de formado, o senhor poderia trabalhar no nosso departamento jurídico, se assim desejar. Antônio piscou várias vezes, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Sua mente tentava compreender como sua vida poderia mudar tão drasticamente no espaço de um único dia. Senhor Rodrigo, eu não sei o que dizer. É muito generoso, mas eu já estou velho para recomeçar. E por que o senhor faria isso por mim? Rodrigo voltou a sentar-se, olhando diretamente nos olhos de Antônio. Vou lhe contar algo que poucas pessoas sabem, seu Antônio. Meu avô, o pai do meu pai, era analfabeto. Trabalhava como carregador no mercado municipal. Um dia, um cliente regular, um advogado, percebeu que meu avô tinha uma inteligência fora do comum para os negócios, mesmo sem saber ler. Esse advogado o incentivou a estudar e chegou a pagar um professor particular para alfabetizá-lo. Meu avô, já com quase 40 anos, aprendeu a ler e escrever. Depois fez supletivo e, eventualmente, conseguiu abrir um pequeno negócio de materiais de construção. Esse negócio cresceu e permitiu que meu pai estudasse engenharia. E foi meu pai quem me deu a base financeira para começar a Horizonte. Antônio ouvia com atenção, começando a entender onde Rodrigo queria chegar. O que estou tentando dizer, continuou Rodrigo, é que todos nós precisamos de uma chance na vida. Meu avô teve a dele. Hoje, eu posso dar essa chance ao senhor. Não é caridade, é reconhecimento de talento. O que o senhor fez hoje, identificando aquela questão no contrato, demonstra um tipo de inteligência e perspicácia que não se aprende em nenhuma faculdade. Se a Horizonte puder contar com alguém como o senhor em nossa equipe jurídica no futuro, será um ganho imenso para nós. As palavras de Rodrigo caíram como uma chuva em terra seca sobre Antônio. Um sonho que ele havia guardado tão profundamente dentro de si, que mal se permitia reconhecer, estava agora sendo reacendido por alguém que mal o conhecia, mas que enxergara nele um valor que poucos haviam percebido. Eu vou precisar pensar. Foi tudo que conseguiu dizer. Claro, leve o tempo que precisar, respondeu Rodrigo com um sorriso compreensivo. Mas tem mais uma coisa. Ele levantou-se e foi até sua mesa, de onde pegou um envelope. Independentemente da sua decisão sobre a proposta de estudo, gostaria que o senhor aceitasse isso como agradecimento pela sua contribuição hoje. Antônio pegou o envelope com mãos hesitantes e o abriu. Dentro havia um cheque com um valor que fez seus olhos se arregalarem. Isso é muito dinheiro, senhor. Rodrigo, não posso aceitar. São 50 mil reais, seu Antônio. É um bônus pelo seu insight que, se nossa estratégia der certo, economizará 200 milhões para a empresa. Considere como uma porcentagem mínima do que o senhor nos ajudou a preservar. E é apenas justo. Qualquer consultor que tivesse nos oferecido essa solução cobraria muito mais. Antônio olhava para o cheque atordoado. Era mais dinheiro do que jamais havia visto em toda a sua vida. Pensou imediatamente na hipoteca da casa que poderia quitar, no tratamento dentário que Francisca precisava, mas que vinham adiando por falta de recursos, na possibilidade de ajudar o filho Rafael, que sonhava em fazer um intercâmbio durante a faculdade de engenharia. Eu não sei como agradecer, murmurou, a voz embargada pela emoção. É a Horizonte quem agradece, seu Antônio, e quero que saiba que qualquer que seja sua decisão sobre voltar a estudar, sempre haverá espaço para o senhor aqui. Quando Antônio finalmente deixou o prédio da construtora Horizonte naquela noite, o mundo parecia diferente. As mesmas ruas, os mesmos ônibus, as mesmas pessoas apressadas,
mas tudo tinha uma nova luz, um novo significado. Enquanto esperava no ponto de ônibus, segurando firmemente o envelope no bolso interno do casaco, Antônio sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Não apenas a esperança rotineira de que o mês terminasse sem dívidas ou de que os filhos estivessem bem, mas uma esperança profunda, transformadora, de que talvez, mesmo aos 58 anos, ainda fosse possível recomeçar. O ônibus que o levaria para casa chegou e Antônio embarcou, encontrando um assento vazio ao fundo. Enquanto o veículo serpenteava pelas ruas congestionadas de São Paulo, ele imaginava a reação de Francisca quando contasse tudo o que havia acontecido. Ela sempre o apoiara, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca reclamando das longas horas de trabalho ou do salário modesto. Merecia compartilhar desse momento de vitória. Ao chegar em casa, no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, encontrou Francisca na cozinha, preparando o jantar. O aroma de feijão com bacon e arroz fresquinho preenchia o ambiente simples, mas aconchegante. Juliana, a filha caçula, estava à mesa da sala, concentrada em seus livros de medicina. "Pai, chegou tarde hoje. Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, erguendo os olhos dos estudos. Antônio sorriu, ainda tentando organizar os pensamentos para contar a incrível história daquele dia. "Aconteceu, filha. Aconteceu muita coisa." Francisca apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Antônio estava preocupada. "Você nunca se atrasa sem avisar." Ele se aproximou da esposa e a abraçou com força, pegando-a de surpresa. "Precisamos conversar", disse ele. "Tenho uma história incrível para contar e uma decisão importante para tomarmos juntos." Enquanto isso, no apartamento de luxo nos Jardins, Rodrigo Albuquerque também refletia sobre os eventos daquele dia. O encontro com Antônio havia despertado algo nele. Uma percepção de que talvez a construtora Horizonte, em sua busca incessante por crescimento e lucros, tivesse perdido algo fundamental pelo caminho: a capacidade de valorizar o ser humano em sua essência, independentemente de títulos ou posições. Sentado em sua varanda, com um copo de uísque na mão, Rodrigo começou a imaginar como seria a Horizonte se essa filosofia fosse aplicada em maior escala. E naquele momento, uma ideia começou a ganhar forma em sua mente, uma ideia que, nos próximos dias, se transformaria em um projeto ambicioso, que não apenas mudaria a cultura da empresa, mas também a vida de muitos funcionários como Antônio. A notícia correu rapidamente pelos corredores da construtora Horizonte. Não era todo dia que um zelador participava de uma reunião com os mais altos executivos e advogados da empresa, muito menos contribuía de forma decisiva para a solução de um problema que ameaçava a própria existência da companhia. As reações variavam do ceticismo à admiração, do deboche à curiosidade. "Dizem que o seu Antônio vai virar advogado", comentou uma recepcionista do 20º andar para uma colega durante o intervalo do café. "Isso é conversa. Como um zelador de quase 60 anos vai virar advogado?", respondeu a outra, revirando os olhos. "Mas eu ouvi a doutora Luísa comentando com o doutor Felipe que o Rodrigo ofereceu pagar a faculdade para ele. Parece que o velho estudou direito quando era jovem." No Departamento de Recursos Humanos, a diretora Marta Gomes recebia um telefonema direto de Rodrigo Albuquerque. "Quero que crie um novo programa, Marta. Vamos chamar de Talentos Horizonte. A ideia é identificar funcionários em qualquer nível da empresa que demonstrem potencial para crescimento e oferecer bolsas de estudo, mentoria e oportunidades de desenvolvimento de carreira." "Inspirado no caso do zelador, suponho?", perguntou Marta, que já havia ouvido sobre o ocorrido. "Exatamente. O seu Antônio me fez perceber quanto talento podemos estar desperdiçando por não olharmos além dos cargos e títulos. Quero que esse programa seja uma prioridade." Enquanto isso, na pequena casa em Itaquera, Antônio e Francisca conversavam na cozinha depois que os filhos haviam ido dormir. O cheque de R$ 50.000 estava sobre a mesa entre eles, junto com uma calculadora e um caderno onde haviam anotado possibilidades para o uso do dinheiro. "Podemos quitar a hipoteca, fazer seu tratamento dentário e ainda sobraria para ajudar o Rafael com o intercâmbio", dizia Antônio, olhando para as anotações.
Mas e a proposta de voltar a estudar? Perguntou Francisca, segurando a mão do marido. É o seu sonho, Antônio. Você sempre quis ser advogado. Antônio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não sei, Francisca. Aos 58 anos, começar uma faculdade de 5 anos. Quando eu me formar, já estarei com mais de 60. E daí? Você estará com mais de 60 de qualquer jeito. A diferença é que pode ser um senhor de 60 e poucos anos com um diploma de advogado ou sem ele. Antônio sorriu. Francisca sempre tinha essa capacidade de simplificar as coisas, de ir direto ao ponto. E você acha que consigo? Faz tanto tempo que não estudo formalmente. Vou estar numa sala cheia de jovens de 20 anos. Você acompanha casos jurídicos pela televisão, lê livros de direito nas suas horas livres e foi capaz de resolver um problema que advogados caros não conseguiram, respondeu Francisca com firmeza. Claro que consegue. E que diferença faz a idade dos seus colegas? Você estará lá para aprender, não para competir com eles. Na manhã seguinte, Antônio chegou ao trabalho no horário de sempre, mas foi imediatamente chamado à sala de Luísa Cavalcante, a diretora jurídica. Bom dia, seu Antônio, cumprimentou ela, indicando uma cadeira. Rodrigo me contou sobre a proposta que fez ao senhor. Já tomou alguma decisão? Bom dia, doutora Luísa. Sim, conversei com minha esposa ontem à noite e decidimos aceitar. Vou voltar a estudar direito. Um sorriso genuíno iluminou o rosto geralmente sério de Luísa. Fico muito feliz em ouvir isso. Já providenciei algumas opções de universidades para o senhor considerar. São todas excelentes e ficam aqui em São Paulo. Ela entregou a Antônio uma pasta com informações sobre 3 faculdades de direito, incluindo grades curriculares, localização e reputação no mercado. E tem mais uma coisa, continuou ela. Rodrigo e eu conversamos e gostaríamos que o senhor começasse a transição para um novo papel já a partir de hoje. O senhor continuará recebendo seu salário normalmente, mas em vez de suas tarefas habituais de zelador, passará algumas horas por dia no departamento jurídico, ajudando na organização de documentos e familiarizando-se com os procedimentos. Isso o ajudará quando começar a faculdade. O que acha? Antônio mal podia acreditar no que estava ouvindo. Em menos de 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Eu aceito, claro. Mas e a equipe de limpeza? Quem vai coordenar? Já falei com o seu Clemente. Ele assumirá sua posição como zelador-chefe interinamente, até encontrarmos um substituto permanente. Naquela mesma tarde, vestindo uma camisa social e calças que Francisca havia separado às pressas quando ele ligou contando as novidades, Antônio entrou no departamento jurídico da construtora Horizonte pela primeira vez como colaborador, não como zelador. Foi recebido por Débora Santos, uma jovem advogada recém-contratada que havia sido designada para ajudá-lo em sua adaptação. Seu Antônio, bem-vindo. A doutora Luísa me explicou tudo. Estou aqui para ajudá-lo a se familiarizar com nossa rotina e procedimentos. Antônio logo descobriu que o departamento jurídico era um mundo à parte dentro da empresa. Os advogados falavam uma língua própria, cheia de termos técnicos e abreviações. Mas, para sua surpresa, muito do que ouvia não lhe era totalmente estranho, graças aos anos de leituras autodidatas e ao breve período na faculdade décadas atrás. As semanas seguintes foram de intensa adaptação. Durante o dia, Antônio aprendia na prática como funcionava o departamento jurídico de uma grande construtora. À noite, estudava para o vestibular com a ajuda de Juliana, sua filha, que lhe emprestava livros e explicava conceitos que ele tinha dificuldade de compreender. A notícia de que o zelador havia salvado a empresa de uma multa milionária e agora estava sendo preparado para se tornar advogado, espalhou-se não apenas pela Horizonte, mas também pelo mercado da construção civil. Jornais e revistas especializadas começaram a procurar Rodrigo para entrevistas sobre o caso. É uma história incrível, comentou uma jornalista da revista Construção e Negócios durante uma entrevista com Rodrigo. O senhor não teme que outros funcionários comecem a exigir o mesmo tipo de oportunidade? Pelo contrário, respondeu Rodrigo com um sorriso. Espero que exijam. Estamos lançando o programa Talentos Horizonte, justamente para identificar e desenvolver
potenciais em todos os níveis da empresa. O caso do seu Antônio nos fez perceber que existe muito talento oculto em nossa organização. A jornalista fez mais algumas perguntas técnicas sobre o programa antes de voltar ao assunto que realmente interessava. E quanto ao contrato com a prefeitura? A estratégia desenvolvida com a ajuda do zelador funcionou? Rodrigo sorriu novamente, desta vez com um ar de triunfo contido. Não posso entrar em detalhes sobre acordos em andamento, mas posso dizer que estamos muito confiantes em nossa posição. A interpretação proposta pelo seu Antônio foi validada por nossa equipe jurídica e apresentada à prefeitura. As negociações estão avançando de forma positiva. O que Rodrigo não revelou na entrevista foi que, na verdade, a prefeitura já havia concordado em reduzir a multa de 200 milhões para apenas 20 milhões, reconhecendo a ambiguidade da cláusula e a lista específica de licenças no anexo C. Era uma vitória gigantesca para a Horizonte, que agora poderia continuar com o projeto do Complexo Ipiranga sem comprometer sua saúde financeira. 3 meses após a famosa reunião que mudara sua vida, Antônio estava sentado em uma sala de aula da Faculdade de Direito São Francisco, uma das mais prestigiosas do país. Aos 58 anos, era de longe o aluno mais velho do primeiro semestre. Ao seu lado, jovens que poderiam ser seus netos tomavam notas em laptops modernos, enquanto ele preferia o tradicional caderno e caneta. O direito, senhores e senhoras, é muito mais do que memorizar leis e códigos, dizia o professor na primeira aula de introdução ao estudo do direito. É compreender o espírito por trás da letra da lei. É buscar a justiça mesmo quando ela parece oculta por tecnicismos e jargões. Antônio sorriu, recordando as palavras semelhantes do professor Eugênio, tantos anos atrás, em Minas Gerais. Por um momento, sentiu-se transportado no tempo, como se os 35 anos que separavam seu primeiro contato com o direito e este recomeço nunca tivessem existido. No início, alguns colegas jovens olhavam com curiosidade ou até mesmo com certo desdém para o velhinho da turma. Mas logo a história de Antônio se espalhou pela faculdade. O zelador que havia salvado uma das maiores construtoras do país com seu conhecimento jurídico e agora estava realizando o sonho de se tornar advogado. De objeto de curiosidade, Antônio passou a ser respeitado e até mesmo procurado por outros alunos que queriam ouvir suas experiências. Enquanto isso, na construtora Horizonte, o programa Talentos Horizonte começava a dar seus primeiros frutos. Inspirados pela história de Antônio, funcionários de todos os departamentos e níveis hierárquicos inscreveram-se para participar. Uma recepcionista do 15º andar revelou-se uma analista de dados brilhante e começou a cursar ciência da computação com bolsa integral da empresa. Um motorista que sempre demonstrara habilidade com números foi descoberto e encaminhado para estudar contabilidade, com a promessa de uma vaga no departamento financeiro após sua formatura. A cultura da empresa começou a mudar. As barreiras invisíveis que separavam os doutores dos funcionários comuns começaram a se diluir. Ideias passaram a ser valorizadas pelo seu mérito, não pelo cargo de quem as propunha. E no centro dessa transformação estava a história de Antônio Pereira, o zelador que sonhava em ser advogado e que, com uma observação simples, havia salvado a construtora Horizonte. 6 meses após o início dessa jornada, Rodrigo Albuquerque convidou Antônio para um almoço em um restaurante sofisticado no centro de São Paulo. Enquanto esperavam pelo prato principal, Rodrigo ergueu sua taça em um brinde. Há novos começos, seu Antônio. E há pessoas que nos lembram do que realmente importa na vida. Antônio retribuiu o brinde sorrindo. A oportunidade, senhor Rodrigo. E a quem tem a coragem de oferecê-las. Nem tudo, porém, eram flores no caminho de transformação da construtora Horizonte. Como era de se esperar, mudanças profundas na cultura de uma empresa sempre encontram resistências, especialmente entre aqueles que se beneficiavam do status quo anterior. Carlos Eduardo Vasconcelos, diretor financeiro da Horizonte e membro do conselho há mais de 2 décadas, observava com crescente desconforto as mudanças implementadas por Rodrigo. Para ele, o caso de Antônio Pereira e o programa Talentos Horizonte
Eram romantismos que não cabiam no mundo dos negócios. Rodrigo, precisamos conversar, disse ele entrando sem cerimônia no escritório do CEO, em uma tarde de sexta-feira. Acabei de receber os números do segundo trimestre e o custo do programa Talentos Horizonte está saindo muito acima do orçamento previsto. Rodrigo ergueu os olhos dos documentos que analisava e indicou uma cadeira para Carlos Eduardo. Sente-se, Carlos. Quais são os números? Estamos investindo quase 2 milhões por trimestre nesse programa. São bolsas de estudo, horas de trabalho reduzidas, mantendo salários integrais, contratação de substitutos temporários, isso sem falar no tempo que gestores estão dedicando à mentoria. É insustentável. Rodrigo recostou-se em sua cadeira, observando o diretor financeiro com calma. E quanto economizamos no caso do Complexo Ipiranga, graças à intervenção do seu Antônio? Carlos Eduardo ajustou os óculos desconfortável. Isso foi um caso isolado, Rodrigo. Não podemos basear toda uma política corporativa em um único evento fortuito. 180 milhões, respondeu Rodrigo, ignorando a objeção. Economizamos 180 milhões, graças ao insight de um funcionário que muitos aqui consideravam invisível. Isso daria para financiar o programa Talentos Horizonte por mais de 20 anos, mesmo com os custos atuais. Ainda assim, o Conselho está preocupado. Acionistas estão questionando se esse não é um uso excessivamente liberal dos recursos da empresa. Rodrigo levantou-se e caminhou até a janela, observando o horizonte de São Paulo por alguns instantes antes de se virar novamente para Carlos Eduardo. Sabe o que descobri recentemente, Carlos? Nosso índice de rotatividade de funcionários caiu 30% nos últimos 6 meses. A produtividade aumentou em quase todos os departamentos. Recebemos mais de 200 currículos espontâneos de profissionais de alto nível que querem trabalhar aqui por causa da nossa nova cultura. Isso tem valor ou não? O diretor financeiro remexeu-se na cadeira, visivelmente incomodado. Números são números, Rodrigo. E os números mostram que estamos gastando muito com um programa que beneficia relativamente poucos funcionários. Por enquanto, respondeu Rodrigo com firmeza. Mas o impacto positivo se espalha para toda a organização. Quando as pessoas sentem que são valorizadas e que têm oportunidades reais de crescimento, trabalham melhor, se comprometem mais, inovam mais. A discussão continuou por mais algum tempo, com Carlos Eduardo apresentando planilhas e gráficos que mostravam o impacto financeiro do programa, e Rodrigo contrapondo com indicadores menos tangíveis, mas igualmente importantes, como engajamento, clima, organizacional e reputação da empresa no mercado. No final ficou claro que não chegariam a um consenso naquele momento. Carlos Eduardo saiu do escritório, determinado a levar suas preocupações ao conselho na próxima reunião. Rodrigo, por sua vez, sabia que precisaria de aliados fortes para defender sua visão. Enquanto isso, alheio a essas disputas de poder nos altos escalões da empresa, Antônio enfrentava seus próprios desafios. Conciliar o trabalho no departamento jurídico com os estudos na faculdade estava se mostrando mais difícil do que imaginara inicialmente. Estou exausto, Francisca, confessou ele à esposa em uma noite após retornar de uma aula particularmente intensa sobre direito constitucional. Às vezes me pergunto se não fui arrogante em pensar que poderia fazer isso na minha idade. Francisca, que tricotava uma manta para o futuro neto, Juliana havia anunciado sua gravidez na semana anterior, olhou para o marido com uma mistura de carinho e firmeza. Você está cansado, não incapaz. São coisas diferentes. Lembra do que me disse quando Rafael nasceu e não dormíamos por mais de 2 horas seguidas? Que cansaço passa, mas realizações ficam. Antônio sorriu, recordando aqueles tempos difíceis, mas felizes, quando eram pais jovens e inexperientes. Tem razão, como sempre. É só que tem tanta coisa para estudar, tantos termos novos, tanta jurisprudência para memorizar. E alguns dos jovens da faculdade parecem absorver tudo tão facilmente. E quantos desses jovens têm a sua experiência de vida? Quantos já resolveram um problema jurídico real que salvou uma empresa de uma crise financeira? A confiança de Francisca em suas capacidades era um bálsamo para Antônio. Sempre fora assim desde que se conheceram. Ela enxergava nele qualidades que nem ele mesmo reconhecia.
No dia seguinte, na construtora Horizonte, Antônio foi surpreendido por um convite para participar de uma reunião com o departamento jurídico completo. Luísa Cavalcante, a diretora jurídica, queria sua opinião sobre um novo contrato que estava sendo negociado com um fornecedor. Seu Antônio, gostaria que desse uma olhada nesta cláusula específica, disse ela, passando-lhe um documento durante a reunião. Algo me parece estranho na redação, mas não consigo identificar exatamente o que. Antônio sentiu os olhares de todos os advogados presentes se voltarem para ele. Alguns expressavam genuíno interesse, outros mal disfarçavam o ceticismo. Ajustou os óculos de leitura e examinou cuidadosamente o documento. Doutora Luísa, o problema está na conjunção ou neste parágrafo, disse ele após alguns minutos de análise. Da forma como está redigido, o fornecedor poderia interpretar que precisa cumprir apenas um dos 3 requisitos listados, não todos eles. Seria mais seguro substituir por "e" ou reestruturar completamente a frase para deixar claro que os 3 requisitos são cumulativos. Luísa releu o trecho indicado e assentiu impressionada. Perfeito, seu Antônio. Era exatamente isso que me incomodava, mas não tinha identificado com tanta clareza. Vamos ajustar isso imediatamente. Aquela pequena vitória profissional deu a Antônio um novo ânimo. Talvez Francisca estivesse certa. Sua experiência de vida e seu olhar treinado para detalhes eram vantagens que compensavam a falta de juventude e a energia dos colegas mais novos. Enquanto isso, no conselho da construtora Horizonte, a batalha política esquentava. Carlos Eduardo havia convencido 3 outros conselheiros de que o programa Talentos Horizonte era um desperdício de recursos e deveria ser drasticamente reduzido ou mesmo eliminado. Rodrigo, por sua vez, estava determinado a defender o programa que considerava o maior legado de sua gestão. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho e preparou uma apresentação detalhada sobre os benefícios tangíveis e intangíveis da iniciativa. Na véspera da reunião decisiva, teve uma ideia. Convidaria Antônio Pereira para compartilhar sua experiência pessoal com os conselheiros. Quem melhor do que ele para ilustrar o potencial adormecido que o programa buscava despertar? Falar para o conselho? Antônio ficou visivelmente nervoso quando Rodrigo o convidou. Senhor Rodrigo, não sei se sou a pessoa mais indicada. É exatamente o contrário, seu Antônio. O senhor é a pessoa perfeita. Sua história é a prova viva do que estamos tentando construir aqui na Horizonte. No dia seguinte, a sala do conselho estava completa. 8 conselheiros, incluindo Carlos Eduardo, aguardavam o início da reunião com expressões que variavam da curiosidade à impaciência. Rodrigo entrou, seguido por Antônio, que trajava um terno simples, mas elegante. Um presente de Rafael e Juliana, quando souberam que o pai havia sido aceito na faculdade. Senhores conselheiros, começou Rodrigo, antes de iniciarmos nossa discussão sobre o programa Talentos Horizonte, gostaria de apresentar a vocês alguém que muitos já conhecem de nome, mas poucos tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, Antônio Pereira. Antônio deu um passo à frente, sentindo o peso dos olhares sobre si. Por um momento, sua mente voltou àquela primeira vez em que ousou intervir na reunião de advogados meses atrás. A mesma insegurança inicial, o mesmo coração acelerado. Mas agora havia algo diferente também. A confiança que vinha de saber que sua voz tinha valor, que sua experiência importava. Bom dia, senhores, começou ele, com a voz inicialmente trêmula, mas que foi ganhando firmeza à medida que falava. Meu nome é Antônio Pereira. Até 6 meses atrás, eu era zelador-chefe aqui na construtora Horizonte. Durante os 20 minutos seguintes, Antônio compartilhou sua jornada. Desde o jovem que teve que abandonar o sonho de ser advogado para sustentar a família, até o zelador que, décadas depois, teve a coragem de oferecer uma solução para um problema jurídico complexo. Falou sobre como o reconhecimento de Rodrigo e a oportunidade oferecida pela empresa haviam transformado não apenas sua vida, mas também a forma como via o mundo e a si mesmo. Senhores, eu tenho quase 60 anos. Poderia ter aceitado o bônus que me foi oferecido e continuado minha vida como estava. Seria o caminho mais fácil.
Mas quando o senhor Rodrigo me ofereceu a chance de retomar um sonho que eu achava perdido para sempre, percebi que nunca é tarde para recomeçar. E essa é a beleza do programa Talentos Horizonte. Ele reconhece que valor e potencial não dependem de idade, cargo ou formação anterior. Quando Antônio terminou sua fala, houve um momento de silêncio na sala. Mesmo Carlos Eduardo parecia tocado pelo relato sincero e emocionante. Rodrigo aproveitou o momento para apresentar os dados concretos que havia preparado, mostrando como o programa, apesar do investimento inicial significativo, já começava a gerar retornos mensuráveis para a empresa. Ao final da reunião, o Conselho votou pela manutenção e até expansão do programa Talentos Horizonte. Carlos Eduardo foi o único a votar contra, mas sua expressão ao deixar a sala sugeria que até ele estava começando a reavaliar suas posições. Para Antônio, aquele dia representou muito mais do que uma vitória para o programa que havia mudado sua vida. Foi a confirmação de que sua voz agora era ouvida, respeitada e valorizada, nos mais altos círculos de uma empresa onde por anos havia sido apenas uma presença silenciosa e invisível nos corredores. Ao sair da sala do conselho, encontrou Rodrigo esperando por ele. Seu Antônio, não tenho palavras para agradecer. Seu depoimento foi mais poderoso do que qualquer planilha ou gráfico que eu pudesse apresentar. Eu só disse a verdade, Sr. Rodrigo, e a verdade é que este programa está mudando vidas, não só a minha. Rodrigo sorriu, colocando a mão no ombro de Antônio em um gesto de camaradagem que teria sido impensável alguns meses antes. Vamos continuar mudando vidas, seu Antônio. E quem sabe, talvez também mudar um pouco o mundo corporativo brasileiro no processo. 3 anos se passaram desde aquela tarde fatídica em que Antônio Pereira, então zelador, decidiu intervir na reunião de advogados da construtora Horizonte. O tempo, como sempre, havia trazido mudanças, algumas esperadas, outras surpreendentes. O auditório principal da Universidade São Francisco estava repleto. Familiares, amigos e colegas aguardavam ansiosos pela cerimônia de colação de grau dos formandos do curso de Direito. Entre as centenas de cadeiras ocupadas, na terceira fileira, Francisca tentava disfarçar as lágrimas de emoção. Ao seu lado, Rafael, Juliana e o pequeno Pedro, seu neto de 2 anos, aguardavam o grande momento. "Vocês acham que o pai está muito nervoso?" perguntou Juliana, ajeitando o vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião. "Conhecendo o pai, ele deve estar mais preocupado com a gente do que com ele mesmo", respondeu Rafael sorrindo. Nos bastidores, Antônio ajustava a beca e o capelo, ainda não acreditando totalmente que aquele momento havia chegado. Aos 61 anos, estava prestes a realizar o sonho que havia sido interrompido 4 décadas antes. "Nervoso, seu Antônio?" perguntou Mariana, uma colega de turma 40 anos mais jovem que ele, mas que se tornara uma grande amiga durante o curso. "Um pouco", admitiu ele sorrindo, "mas é um nervosismo bom, de realização. O senhor merece mais que todos nós", disse ela, abraçando-o brevemente. É um exemplo para a turma inteira. De fato, Antônio havia se tornado uma figura querida na faculdade. Sua dedicação, combinada com a experiência de vida e a sabedoria que os anos trazem, fizera dele um dos melhores alunos da turma. Não raro, jovens estudantes o procuravam para pedir conselhos tanto sobre questões acadêmicas quanto pessoais. Quando seu nome foi chamado para receber o diploma, o auditório explodiu em aplausos. Não eram apenas seus familiares que celebravam. Uma parte significativa da plateia era composta por funcionários da construtora Horizonte, desde executivos como Rodrigo e Luísa, até zeladores, recepcionistas e seguranças que vieram prestigiar o colega, que havia se tornado um símbolo de transformação na empresa. Ao deixar o palco com o diploma nas mãos, Antônio sentiu uma emoção que não conseguiria traduzir em palavras. Olhou para a plateia e viu Francisca chorando abertamente agora, os filhos aplaudindo de pé, o pequeno Pedro imitando os pais sem entender direito o que acontecia. Viu Rodrigo Albuquerque, que havia se tornado não apenas um mentor, mas um verdadeiro amigo ao longo daqueles anos, aplaudindo com um orgulho quase paternal. E viu, para sua surpresa, dezenas de rostos conhecidos dos corredores da Horizonte,
Pessoas com quem havia trabalhado durante anos e que agora estavam ali para celebrar sua conquista. Após a cerimônia, uma recepção foi organizada no salão nobre da universidade. Enquanto conversava com colegas e professores, Antônio foi abordado por um senhor idoso que não reconheceu imediatamente. "Parabéns pela formatura, Dr. Antônio", disse o homem, estendendo a mão. Ao olhar mais atentamente, Antônio sentiu o coração acelerar. Aqueles óculos redondos, aquela voz pausada e distintiva. "Professor Eugênio?", perguntou incrédulo. "O próprio", respondeu o velho professor sorrindo. "Quando li sua história no jornal, há alguns anos, mal pude acreditar. Meu aluno do primeiro semestre que teve que abandonar o curso, voltando décadas depois e se tornando um exemplo para todos. Não podia perder sua formatura. Eugênio Mendes, o professor de Direito Contratual que tanto havia inspirado o jovem Antônio na UFMG, agora estava ali, aos 85 anos, para testemunhar a concretização daquele sonho interrompido. Professor, o senhor não imagina o quanto suas aulas me marcaram. Ainda me lembro das suas palavras sobre a importância dos detalhes nos contratos. Foi isso que me ajudou a identificar o problema naquele contrato da Horizonte. E pensar que você lembrou das minhas aulas depois de tantos anos", respondeu Eugênio, visivelmente emocionado. "Isso é o maior presente que um professor pode receber." A surpresa da presença do antigo professor foi apenas uma das muitas emoções daquele dia. Horas depois, em um restaurante reservado especialmente para a ocasião, Antônio celebrava com a família e amigos mais próximos. Rodrigo Albuquerque ergueu-se para fazer um brinde. "A Antônio Pereira", começou ele, erguendo sua taça. "O homem que não apenas realizou seu próprio sonho, mas também ajudou a transformar uma empresa inteira com sua coragem e sabedoria. E tenho o prazer de anunciar oficialmente que, a partir da próxima semana, o Dr. Antônio será o novo coordenador do Departamento de Inclusão e Desenvolvimento de Talentos da construtora Horizonte." A notícia foi recebida com aplausos e congratulações. O programa Talentos Horizonte, que havia começado inspirado pela história de Antônio, tornara-se tão bem-sucedido e emblemático que a empresa decidira criar um departamento específico para gerenciá-lo e expandir suas iniciativas. E ninguém seria mais adequado para liderá-lo do que o homem que simbolizava sua essência. "Obrigado, Rodrigo", respondeu Antônio, visivelmente emocionado. "É uma honra imensa, mas esta conquista não é só minha. É da minha família, que me apoiou em cada passo desta jornada. É dos colegas da Horizonte, que me acolheram em um novo papel com tanto respeito. E é de todas as pessoas que acreditaram que nunca é tarde para recomeçar. Os anos que se seguiram trouxeram ainda mais transformações, tanto para Antônio quanto para a construtora Horizonte. O Departamento de Inclusão e Desenvolvimento de Talentos floresceu sob a liderança de Antônio, expandindo suas iniciativas para além das bolsas de estudo. Programas de mentoria, workshops de desenvolvimento pessoal e profissional e parcerias com universidades e instituições de ensino tornaram-se parte integral da cultura da empresa. Mais importante, o modelo começou a se espalhar. Outras empresas, inspiradas pelo sucesso da Horizonte, começaram a implementar programas similares. Antônio era frequentemente convidado para dar palestras e compartilhar sua experiência em eventos corporativos por todo o Brasil. Em um desses eventos, 5 anos após sua formatura, Antônio encontrou-se com Carlos Eduardo Vasconcelos, o antigo diretor financeiro da Horizonte, que tanto havia resistido ao programa Talentos Horizonte. "Doutor Antônio", cumprimentou Carlos Eduardo, com um sorriso que revelava uma mistura de respeito e uma certa dose de arrependimento. Sua palestra foi inspiradora. "Obrigado, Carlos Eduardo. Fico feliz que tenha vindo." "Sabe, eu estava errado", admitiu o ex-diretor financeiro em um raro momento de humildade. "Quando me opus ao programa, estava pensando apenas em números, em planilhas. Não enxergava o valor humano por trás dele." "E o que o fez mudar de ideia?", perguntou Antônio, genuinamente curioso. "Foi ver os resultados a longo prazo. A Horizonte se tornou a empresa mais desejada para se trabalhar no setor. A rotatividade caiu a níveis mínimos. A produtividade aumentou consistentemente
E, mais importante, criou-se uma cultura de inovação e colaboração que nenhum treinamento corporativo tradicional conseguiria criar. Antônio assentiu compreensivo. Sabia que a transformação de mentalidade não acontecia da noite para o dia, especialmente em um ambiente tão tradicional quanto o corporativo brasileiro. O importante é que agora você enxerga o valor de investir nas pessoas, independentemente de onde elas estejam na hierarquia da empresa. Sim, e estou tentando aplicar isso na minha nova consultoria, respondeu Carlos Eduardo. Aliás, gostaria de convidá-lo para dar uma palestra para meus clientes sobre o tema. Era mais um sinal de como as coisas haviam mudado. O homem que um dia vira Antônio apenas como um zelador e um custo operacional, agora o reconhecia como uma autoridade e uma fonte de inspiração. Na construtora Horizonte, o legado de Antônio continuava a crescer. O programa que ele agora coordenava havia beneficiado mais de 200 funcionários diretamente, com bolsas de estudo e oportunidades de desenvolvimento de carreira. Indiretamente, havia transformado a cultura de toda a organização, criando um ambiente onde ideias eram valorizadas independentemente de sua origem, onde a inovação era incentivada em todos os níveis e onde cada funcionário sentia que poderia crescer e se desenvolver. Rodrigo Albuquerque, ainda CEO da empresa, muitas vezes refletia sobre como uma simples decisão, a de ouvir um zelador que tinha algo importante a dizer, havia desencadeado uma transformação tão profunda. Em uma manhã ensolarada de domingo, quase 7 anos após aquela reunião fatídica, Antônio estava em sua casa em Itaquera, agora ampliada e reformada, mas ainda o lar acolhedor de sempre. Brincava com os netos no quintal. Além de Pedro, filho de Juliana, agora também havia a pequena Clara, filha de Rafael, quando seu telefone tocou. Era Luísa Cavalcante, agora vice-presidente jurídica da Horizonte. "Antônio, você já viu a folha de hoje?" perguntou ela, com uma empolgação incomum em sua voz normalmente controlada. "Ainda não, por quê?" A Horizonte foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, pelo 3º ano consecutivo, e o programa que você coordena foi destacado como o principal diferencial da empresa. Antônio sorriu, observando os netos brincando, alheios à conversa e à importância daquela notícia. "Isso é maravilhoso, Luísa. Temos muito o que comemorar na segunda-feira." "Sim, mas tem mais", continuou ela. "O perfil sobre você é a matéria de capa do caderno de economia. De zelador a advogado, como Antônio Pereira está transformando a cultura corporativa brasileira." Ao desligar o telefone, Antônio sentou-se em um banco do jardim contemplando o caminho que havia percorrido. De um jovem que teve que abandonar seus sonhos para sustentar a família, a um zelador que ousou falar quando todos esperavam que permanecesse em silêncio, e finalmente a um advogado e executivo respeitado que estava ajudando a transformar a forma como as empresas enxergavam e valorizavam seus funcionários. Francisca aproximou-se, sentando-se ao seu lado. "Boas notícias?" perguntou ela, notando seu sorriso contemplativo. "As melhores", respondeu ele, segurando a mão da mulher que sempre havia acreditado nele, mesmo nos momentos mais difíceis. "Sabe, Francisca, às vezes penso em como teria sido minha vida se eu tivesse conseguido terminar a faculdade quando era jovem. E como você acha que teria sido?" Antônio refletiu por um momento, observando os netos correndo pelo jardim, a casa que haviam construído juntos, pensando nos inúmeros funcionários da Horizonte que haviam encontrado novas oportunidades graças ao programa que ele coordenava. Provavelmente teria sido mais fácil em muitos aspectos, mas não tenho certeza se teria sido mais significativa. Acho que precisei viver todas as experiências que vivi, as dificuldades, os desafios, os anos como zelador, para realmente entender o valor de uma oportunidade e a importância de estender a mão para ajudar os outros a alcançarem seus sonhos. Francisca apoiou a cabeça em seu ombro, em um gesto de cumplicidade construído ao longo de décadas. "Você sempre foi especial, Antônio. A diferença é que agora o mundo todo pode ver isso." Naquela noite, antes de dormir, Antônio pegou um livro da estante, uma edição gasta de Introdução ao Estudo do Direito, que havia pertencido ao professor Eugênio
e fora presenteada a ele no dia de sua formatura. Na folha de rosto, uma dedicatória escrita com a caligrafia trêmula do velho professor, a Antônio Pereira, que nos ensina que o verdadeiro conhecimento não vem apenas dos livros ou diplomas, mas da capacidade de observar o mundo com olhos atentos e coração aberto. Seu antigo professor que agora também aprende com você. Eugênio Mendes. Aquelas palavras resumiam de alguma forma a jornada extraordinária que havia vivido. Uma jornada que começara com um jovem cheio de sonhos em Barbacena, passara por décadas de trabalho anônimo como zelador e culminara em uma transformação que ia muito além de sua própria vida, atingindo uma empresa inteira e, quem sabe, talvez até mesmo um pedacinho do Brasil corporativo. E tudo porque, em um momento crucial, ele tivera a coragem de falar e alguém tivera a sabedoria de ouvir.